Olá, olá, leitores e ouvintes! Está começando No Meio de Nós, o podcast de curadoria de livros da Edições CNBB. Eu sou o Gabriel, editor na Edições, e estou aqui para te indicar um bom livro. O episódio de hoje é o nosso último episódio da temporada. Vocês não deram boa audiência, não deram ibope, então a gente vai estar encerrando a temporada aqui. Mas se vocês ficarem tristes, vai lá, comenta, meu Deus, eu estou triste, meu Deus, eu quero mais, meu Deus, pelo amor de Deus, continue. E a gente pensa no caso de vocês. Mas para a gente poder finalizar essa série de episódios, concluindo a nossa coleção sobre oração, porque a gente começou a falar sobre cada um dos livros, então resolvemos fazer esse episódio para a gente poder terminar de falar sobre os 4 últimos livros que faltavam, que são esses daqui. O volume 5, que é As Parábolas da Oração, o volume 6, A Igreja em Oração, o volume 7, A Oração de Maria e das Santas que a Encontraram, e o volume 8, A Oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Então eu vou falar nesse único episódio sobre cada um desses livros. E para começar, nosso volume 5, As Parábolas da Oração, é um livro muito bom escrito pelo Antônio Pita. Eu vou falar rapidinho aqui, como nos outros vídeos, um pouquinho sobre o autor, que eu escrevi bem aqui. Então, Antônio Pita já morreu já, um padre italiano, professor do Novo Testamento, na Pontifícia Universidade Lateranense, sendo considerado um dos maiores estudiosos de literatura paulina na Itália e no exterior. Foi membro do Conselho Presidencial da Associação Bíblica Italiana e faleceu no dia 1º de outubro de 2024, alguns meses após a publicação do livro. Lembrando que o livro foi publicado tanto aqui no Brasil como na Itália em janeiro de 2024 e 10 meses depois o Antônio Pita faleceu. Mas ele escreveu muito bem esse livro aqui, das Parábolas da Oração, e é um livro muito interessante porque ele pega algumas parábolas da Bíblia e faz uma associação com o Pai Nosso. Ele fala do porquê as parábolas trazem um ensinamento de oração e, mais especificamente, ele associa a parábola com alguma passagem do Pai Nosso, falando que todas as parábolas têm essa ligação. Então, tem um trecho aqui que ele já começa, quem não perdeu o hábito de ler os trechos dos livros, que ele diz assim, logo na introdução: o Espírito ensina a rezar, porque grita com força na alma humana, e a oração vigilante nasce da presença do Espírito de Cristo nos corações dos fiéis. Aos leitores desejo de coração que, em meio à presença do Espírito na Igreja e a oração que ensina a reconhecer os sinais dos tempos, se deixem guiar por Jesus, mestre original de oração, com as parábolas. E aí primeiro ele vai falar, no primeiro capítulo, da relação de Jesus com a oração, que ele fala que nos evangelhos sempre está escrito que Jesus era aquele que se retirava para orar, para rezar. E depois ele vai seguindo aqui nos capítulos, associando o Pai Nosso. No primeiro capítulo ele vai fazer a reflexão da oração no Pai Nosso, que é quando os discípulos pedem que Jesus os ensine a rezar. E depois ele vai pegando algumas parábolas e vai associando a oração em relação ao Pai Nosso, porque ele vai afirmar que o Pai Nosso é a oração master de todas, né? Que é a oração ensinada por Jesus. E aí em um capítulo vai falar da parábola O Amigo Impertinente e o Pão Cotidiano. Ele associa a parábola do amigo impertinente com o Pai Nosso na passagem Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. E aí ele já começa falando assim nessa parte. A primeira parábola de Jesus sobre a oração se concentra em 2 momentos decisivos do Pai Nosso. A invocação inicial, Pai, e a súplica sobre o pão cotidiano. Não é por acaso que a parábola do amigo impertinente faz alusão a 3 pães que o amigo pede ao seu vizinho para oferecer a quem inesperadamente chega no meio da noite. Então, ele vai desenvolver nesse capítulo toda uma associação desta parábola com o trecho do Pai Nosso, o Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. E aí depois, no outro capítulo, ele vai falar da parábola O Pai Misericordioso, que ele fala que essa parábola não deveria se chamar Filho Pródigo, mas sim o Pai Misericordioso, e ele associa essa parábola com perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido.
que ele diz que essa parábola é a parábola que remete à relação entre Deus e seus filhos, e depois ele até fala assim: a perspectiva com a qual relemos a parábola é dada pela quarta súplica do Pai Nosso, segundo Lucas 11:4. Os discípulos pedem que o Pai perdoe os seus pecados para que sejam capazes de perdoar os seus devedores. E aí ele vai associando essa imagem do Pai misericordioso na parábola do Filho Pródigo com esse termo do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Em outro, ele vai falar da viúva, o juiz e a fé, e associa essa parábola com não nos deixeis cair em tentação. Ele diz: o Pai Nosso oferece uma nova chave de leitura à parábola. Não nos deixes cair em tentação, relacionando a tentação à fé do discípulo. E aí, só relembrando aqui, cabe o que cada capítulo fala para chamar atenção. Em outro capítulo, ele vai falar da parábola do fariseu, do publicano e a santidade no templo. E aí ele associa essa parábola com o trecho do Pai Nosso: santificado seja o vosso nome. E ele diz: como em relação às outras parábolas, o Pai Nosso introduz a principal chave de leitura da nova parábola: santificado seja o teu nome. A súplica retorna na conclusão da parábola com a paradoxal reviravolta da situação com a qual Deus justifica o publicano ao invés do fariseu no templo. Então eu gostei muito desse livro aqui porque ele vai pegando várias parábolas, ainda tem outras parábolas que eu não falei, e vai mostrando como ela nos ensina a rezar através do Pai Nosso, mostrando qual é a ligação que a parábola tem diretamente com algum versículo do Pai Nosso, dizendo que se a gente entende esse versículo do Pai Nosso, a chave de interpretação e de leitura da parábola muda, deixando a parábola muito mais rica, e o que muitas vezes a parábola pode ser até incompreensível para alguns, através da visão do Pai Nosso nessa parábola, a parábola fica muito mais clara, muito mais significativa no termo de um incentivo à oração. Então o que o Antônio Pita faz aqui é isso: ele pega a parábola, associa com o Pai Nosso e nos mostra como essa parábola nos ensina a rezar através da principal oração que Jesus nos ensinou. E depois desse quinto volume, nós temos o volume 6. O volume 6 se chama A Igreja em Oração. Não tem relação com o nosso subsídio de assinatura, a Igreja em Oração, é pura coincidência o título que já escolheram lá na Itália para fazer parte desse livro aqui. Diferentemente dos outros, esse livro não tem o nome de um autor específico. Ele está no plural: monges cartuchos. Então esse livro foi escrito por monges cartuchos, não especificamente um, porque eles são extremamente discretos. Então eles decidiram assinar como se fosse toda a comunidade. Mas então esse livro aqui, ele traz a característica que tem os monges cartuchos, que são monges semi-eremitas, ou seja, eles vivem mais em silêncio, em clausura, afastados da sociedade, né? Semi porque eles não são 100% em clausura, mas eles ficam o máximo afastados possíveis. Então esse livro aqui foi escrito por um monge cartucho, mas pela descrição dos monges que se preservam, eles assinaram no plural como monges cartuchos, sem se identificar quem exatamente que escreveu. E ele traz toda a característica desses monges, né? Como a austeridade, são muito severos, o silêncio, pois eles mantêm uma vida de oração silenciosa muito profunda, e uma vida contemplativa, né? Como eles vivem a maior parte do tempo em silêncio e longe da tribulação, da movimentação, do barulho do mundo, né? Então eles vivem essa vida contemplativa, né? Desde quando foi fundado os monges cartuchos, lá no século XI, por São Bruno e seus 6 companheiros, né? Então, são monges que vivem uma vida semi-eremítica, então vivem muito em prol do estudo e da oração, e tudo isso remete aqui no livro, porque eles vão falar a igreja de oração, eles vão falar dessa oração mais silenciosa, dessa oração mais contemplativa. E aí eu separei um trecho aqui mais específico para falar para vocês, que já na conclusão, durante todo o livro, eles vão trazendo toda uma reflexão teórica, teológica, de grandes santos, da tradição da igreja, né? E no final, eles dizem o seguinte: estamos cientes de que as contribuições anteriores, mais do que tratar exaustivamente sobre o tema a que nos propusemos, apenas o evocam. No entanto, uma vez que, como dizia São Paulo VI, o homem contemporâneo escuta com mais boa vontade as testemunhas do que os mestres.
Ou então, se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Concluímos essas poucas reflexões com o testemunho de vida de oração de um monge que passou sua longa existência nessa incessante busca pelo rosto de Deus. Então, depois de trazer toda essa reflexão teórica, teológica, eles trazem a experiência de oração pessoal da vida de um monge cartucho, o que coloca muito mais em concreto aquilo que a gente acabou de ler. Então, é um livro muito completo, que ele traz a teoria e a realidade, e é ótimo para a gente aprender a entrar em uma oração mais silenciosa, uma oração mais contemplativa, assim como os monges cartuchos. Depois do nosso 7º volume, é um volume especial porque ele foi traduzido por mim. Olha só que interessante. Ele foi traduzido do francês para o português e ele foi escrito por uma freira, uma irmã chamada Catherine Aubin. Catherine Aubin é uma irmã dominicana, psicóloga e teóloga, que leciona teologia em diversas universidades do Canadá. Colabora com a Rádio Vaticana, o Vatican News, e já publicou vários livros de espiritualidade traduzidos em várias outras línguas. E nesse livro aqui, ela traz a oração focada na imagem de Maria. Então, ela vai trazer, dentre várias reflexões, algumas coisas que a gente não pensaria, talvez, em refletir. Ela até surpreende um pouco. Porque o primeiro capítulo se chama Os Lugares Geográficos e Espirituais. Então, ela vai trazer os lugares por onde Maria já passou fisicamente e falar qual o peso da espiritualidade deste lugar na vida de Maria e, consequentemente, na nossa vida. Então, ela vai falar de Belém da Judéia e de Nazaré da Galileia, de Caná da Galileia, que são lugares que Maria passou, e fala da importância desse lugar geográfico, físico, na vida interior de Maria, na vida dela como uma pessoa que sempre rezava, obviamente. E depois, em outro capítulo mais para frente, se chama As Palavras de Maria, que aí ela vai fazer algumas reflexões sobre algumas frases emblemáticas ditas por Maria que marcaram todo o Evangelho. Então, ela já começa explicando neste capítulo assim: neste 2º capítulo, ouviremos as palavras e os silêncios de Maria em momentos específicos. Tentaremos compreender como ela carrega o verbo e a palavra e de que maneira ela pode nos ajudar a entrar em nossas verdadeiras palavras, aquelas que restauram a intimidade com nosso Pai, com seu Filho no Espírito Santo. Então ela vai dizer a potência das palavras e do silêncio de Maria e como o que ela dizia era reflexo do que estava no interior dela, assim como o silêncio dela também. E como isso pode nos ajudar a entrar no nosso interior e ouvir qual palavra que está lá dentro. Então, dentro de algumas frases que ela faz de uma reflexão profunda, ela vai fazer uma reflexão sobre a frase como acontecerá isso, que Maria fala em Lucas 1,34 para o anjo, quando o anjo vai fazer o anúncio a Maria e ela pergunta como acontecerá isso. Então ela faz uma reflexão qual é o peso dessa palavra como, e como em algumas outras traduções a palavra não está nem como, né? Mas de que maneira, e ela vai fazer uma reflexão dessas palavras ditas por Maria. Em que depois ela ainda continua respondendo, faça-se em mim segundo a tua palavra. Outra reflexão de uma frase emblemática de Maria, né? O fiat, que ela não disse o sim, mas ela disse o faça-se. E ela faz uma reflexão sobre isso também. Outra reflexão que ela faz de uma frase famosa de Maria é o Filho, porque agiste assim conosco, em Lucas 2,48, né? Quando Cristo some, depois ficam procurando por ele, Maria e José procuram por ele, né? E também não só, como ela diz, não só de palavras ditas por Maria, mas do silêncio dela. Então, como ela vai falar desse silêncio? Falando de trechos do que estava acontecendo com Maria. Então, tem outra parte que é assim, o anjo entrou onde ela estava, depois de 3 dias o encontraram no templo. Então, nesses momentos, ela também vai fazendo a reflexão sobre como Maria estava em silêncio nesses acontecimentos tão fortes, mas sem murmurar ou sem questionar, né? Mas sim contemplando tudo em seu coração, o silêncio de Maria. E para trazer assim, a reflexão do porquê esse título tão grande, né? A oração de Maria e das santas que a encontraram, porque ela finaliza trazendo uma reflexão dos encontros que algumas santas tiveram com Maria. Porque Maria tem algumas aparições e ela fala da aparição de Santa Maria para Santa Catarina Labouré, né?
e depois ela faz uma reflexão do diálogo que houve entre Santa Bernadette em Lourdes com Nossa Senhora. Então é por isso que é a oração de Maria e das santas que a encontraram. Porque elas diziam qual era o diferencial na vida dessas santas, o que fez, né, o que se passava na vida dessas santas, que fez com que Maria tivesse uma aparição com elas, conversasse com elas. Né? E eu ainda trouxe aqui um trecho da conclusão da autora, que é muito bom, que ela traz a conclusão um pouco da intenção dela nesse livro. Este livro destina-se a todos aqueles que, como Ulisses, ou como o filho pródigo da parábola, buscam seu caminho para encontrar ou reencontrar seu lugar, seu espaço. Destina-se àqueles que querem viver reencontros e núpcias em sua morada interior. É a partir daí que eles poderão sair e retornar, caminhar com confiança, fazendo memória e juntando palavras e acontecimentos para encontrar algum sentido. Ao longo desta obra, a atenção foi voltada para os lugares, sejam geográficos, emocionais, interiores e espirituais. O questionamento do lugar é tão vital que é a primeira pergunta do Senhor a Adão e, portanto, a cada um de nós: onde estás? Será retomada nos Evangelhos, desta vez pelos discípulos a Jesus: onde moras? Não é esta a questão de toda a vida, encontrar seu lugar e estar no lugar certo? Como chegar a esse lugar? Ele é acessível? Então a gente vê nessa conclusão aqui como todo o livro carrega toda uma reflexão profunda e existencial, até através dos olhos de Maria, uma figura tão importante nos Evangelhos. E por fim, o nosso último livro da oração não podia ser outro que a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Como eu disse no volume 5, inclusive das parábolas, né? As parábolas e as orações, e a oração, né? Que é as parábolas da oração, o título. Ele traz já que o Pai Nosso é esse ápice da oração, porque ele é a oração que Jesus nos ensinou. E esse livro aqui, assim como eu vim falando em vários, que é diferente porque foi escrito por uma pessoa diferente, né? Assim, esse livro aqui também é diferente porque ele foi escrito pelo Ugo Vani, mas o padre jesuíta Ugo Vani faleceu em 2018. E aí você me pergunta, como se dá isso? Porque se esse livro aqui foi lançado em 2024, né? E ele foi planejado, organizado, não tanto tempo assim antes, como é que ele escreveu esse livro em 2018? Então aqui logo no começo, já vai ser explicado pelo Dom Rino Fisichella, que é o organizador, que a gente disse no primeiro episódio dessa coleção sobre ele. Ele vai justificar o porquê que ele escolheu esse texto aqui. Ele diz assim: escolhi o texto que na época pedi ao amigo e colega, o padre Ugo Vani. Lembro-me perfeitamente da ocasião. Fui encarregado de preparar um comentário ao Catecismo da Igreja Católica, que seria publicado em poucos meses. Recebi da doutrina da fé os rascunhos do texto em sua primeira edição francesa. Em poucos dias, consegui reunir uma equipe de professores, na maioria colegas da Gregoriana, que começaram a trabalhar imediatamente. E aí lá para frente ele fala: foi assim que o padre Vani escreveu seu belo comentário sobre o Pai Nosso. Ele conseguiu combinar a exegese com uma interpretação original e capaz de permanecer atual. Como editor, permiti-me ajustar o texto a esta coleção e torná-lo mais curto, ágil e fluente em relação à primeira edição original. Nada foi alterado no pensamento e na escrita do padre Vani, a quem ainda dedico minha amigável lembrança em minhas preces. Publicar este texto dele pretende ser, antes de tudo, um sinal de reconhecimento por seu frutífero ministério pastoral, juntamente com o desejo de manter viva a memória de seu ensinamento. Então foi um texto que o Dom Rino Fisichella gostou tanto quando ele foi escrito, em 2018, para falar do catecismo, que ele resolveu adaptar, reutilizar para essa coleção aqui, porque ele já achava que dizia exatamente o que precisava ser dito sobre o Pai Nosso. E aí nesse livro do Pai Nosso, ele vai pegando, em cada capítulo, ele vai falando sobre o Pai Nosso em cada evangelho, até não só no evangelho, mas também, o primeiro capítulo fala dos antecedentes do Pai Nosso em Marcos. No segundo, fala da formulação completa do Pai Nosso em Mateus.
Um terceiro capítulo fala do Pai Nosso nos escritos de São Paulo. O quarto capítulo do Pai Nosso no Evangelho de Lucas e o quinto capítulo do Pai Nosso no Evangelho de João. Então ele é bem completo essa reflexão e ele já começa, falando uma coisa bem legal aqui do Pai Nosso, ele já começa com a citação de Santo Agostinho, que diz que essa citação é uma síntese de todo o Evangelho. Pois quaisquer outras palavras que dissermos, as quais o afeto, precedendo-as, as faz nascer para torná-las mais claras, ou seguindo-as as medidas para fazê-las crescer, não dirão nada que não se encontre nesta oração que o Senhor nos ensinou, se orarmos como convém. Quem disser algo que não possa ser contido nesta prece evangélica, sua oração, embora não ilícita, é carnal. Contudo, não sei como não ser ilícita, uma vez que somente de modo espiritual devem orar os renascidos do Espírito. Então ele diz como o Pai Nosso é uma oração tão completa e ainda mais completa que qualquer oração que fuja da síntese do que é o Pai Nosso é uma oração puramente afetiva e puramente carnal, não ilícita, mas que está um pouco distante daquilo que o Pai Nosso, da forma que Jesus nos ensinou. Então, queridos ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu espero que vocês tenham sentido vontade de ler, porque apesar de não termos feito um episódio para cada um desses livros, eles são tão bons quanto os outros. E apesar do ano da oração ter sido o ano de 2024, apesar do jubileu ser nesse ano de 2025, mas toda essa coleção da oração, ela serve para toda a nossa vida de fé. Porque se tem uma coisa que sustenta o cristão é a oração. Então, se nós achamos que não sabemos orar, se nós achamos que não encontramos o nosso jeito de orar, algum desse livro vai dar um bom direcionamento. Entre achar a oração no Pai Nosso, que é uma oração que todo católico sabe de cor, entre a oração fazendo reflexão sobre a vida de Maria, entre a oração pensando nos monges cartuchos, nos monges eremitas, nos padres da igreja, né? Pensando nas parábolas, qualquer tipo de oração, pensando nos salmos, lembrando dos vídeos anteriores, cada um desse livro aqui vai nos ensinar a ter uma visão de oração, olhar para a oração de uma maneira diferente. Vai nos ensinar a ter vontade de nos conectar com a oração, de conversar com Deus através da oração. E vai nos ensinar realmente a rezar. Então, eu os convido a comprar essa coleção, a ler essa coleção com o intuito e a vontade de sermos católicos que rezam, católicos que oram e assim se fortalecem na fé e mantêm um contato com Deus. Então, lembrando que todos os outros livros falados nos nossos vídeos anteriores estão disponíveis no nosso site edcoincnbb.com.br e também no nosso WhatsApp, no nosso telefone, que é o 61 21 93 3019. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Deem like, compartilhem, comentem, chorem se vocês querem mais vídeos, que eu não sei se a gente vai fazer. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que talvez. Estamos dando uma pausa aqui nessa temporada. Pode ser que venha outro apresentador. Dizem, queremos outro, não queremos, assim. Interajam, façam alguma coisa, enfim. Muito obrigado, um beijo e até mais.